Bom dia, saudamos a todos. Tenhamos uma ótima semana de autocura e autoconhecimento da energia da cura cósmica. Vamos fazer a nossa reflexão da semana para que possamos compreender mais os nossos processos internos. Queridos, é o seguinte, hoje vou falar sobre um assunto que está vindo bastante nas sessões terapêuticas, que são os processos traumáticos, os traumas que as pessoas vivenciaram, seja nesta existência, seja em outras existências, em outros planos, em outras realidades energéticas, tá? Que a alma expressa vida, né? Que expressa desenvolvimento. Bom, então vamos lá, vou falar sobre os impactos da rejeição e das perdas na estrutura cerebral e nas relações humanas, tá? Então, bastante gente tem vindo para nós com essas dores emocionais muito intensas. Então, por isso que hoje vou fazer essa reflexão com vocês. Eu trouxe alguns estudos, então, da neurociência, das emoções, para que a gente possa refletir um pouco isso e conseguir se trabalhar e entender melhor a origem dessas questões, ok? Seja qual for o impacto, o trauma, a rejeição ou a perda que você vivenciou, seja questões de casamento, questões de saúde, questões de trabalho, questões com filho, questões com família, enfim, essa informação, essa reflexão que eu vou fazer vale para todos estes setores das nossas vidas, ok? Então vamos lá. Os estudos da neurociência, eles demonstram que o cérebro, ele responde à rejeição, às perdas, né? Liberando analgésicos naturais, da mesma maneira quando a gente passa por algum traumatismo físico, por alguma dor física, ok? Então, essas substâncias são liberadas, as substâncias que são liberadas são chamadas de opioides endógenos, e eles são produzidos entre os espaços, entre os neurônios. A produção é interneural, entre neurônios, ok? E eles, então, essas substâncias, opioides endógenas, elas amortecem os processos traumáticos, a dor de um processo traumático, a dor de uma perda, aliviando os sintomas de dor emocional e também de dor mental, ok? E genericamente, né, essas substâncias opioides, elas também são conhecidas como endorfinas, morfinas, e elas são geradas pelo próprio organismo, pelo nosso próprio organismo, certo? E quais são as áreas da nossa estrutura cerebral que essa substância age para poder amortecer, então, um processo traumático? Anotem aí, vou ler aqui para vocês. No corpo estriado ventral, na amígdala, especialmente no sistema límbico profundo, né? Eu sou uma pessoa que estou estudando e aprofundando bastante a estrutura do sistema límbico profundo, tá? Porque a amígdala e o sistema límbico profundo, eles representam o nosso corpo emocional, o nosso cérebro emocional, ok? No tálamo medial e também na substância cinzenta periaquedutal, tá? Então essas são as estruturas cerebrais que essa substância é produzida para amortecer, para aliviar dores emocionais, ok? Dores mentais de perdas e de traumas profundos que nós passamos, certo? Agora, vamos entender onde é que é produzida esta substância. Ela é produzida na glândula hipófise, no hipotálamo e na glândula pineal, nessa estrutura, então, energeticamente no sexto e no sétimo chakras, tá? Bom, e as pessoas que, por isso que é importante a realização de limpezas energéticas, de limpezas e curas no nosso sistema de chakras, ok?
E outro detalhe muito importante que eu posso recomendar para vocês: tomem muito cuidado com meditações que vão forçar você a abrir o terceiro olho, tá? Isso é uma manipulação energética. Tomem muito cuidado os locais energéticos, espirituais, os tipos de meditações, os tipos de grupos que vocês frequentam, que vocês estão envolvidos, tá? Porque nesses locais podem estar ocorrendo muitas manipulações em nível astral destes chakras. Por isso que as pessoas estão passando por grandes dificuldades de desenvolver esse sistema de autocura em relação aos seus processos traumáticos, porque elas passaram também por manipulações energéticas e manipulações espirituais na sua estrutura cerebral e na sua estrutura de chakras, dos chakras, principalmente no sexto e no sétimo chakra, para que a pessoa tenha dificuldade então de liberar essa substância e ela compreender e entender esses processos traumáticos. Por quê? Porque veja bem, quando uma pessoa ela não consegue liberar na sua estrutura cerebral os opioides endógenos, né, a endorfina ou a morfina, para aliviar esses impactos, então emocionais, as dores emocionais, os traumas e as perdas que ela teve, então o que acontece? Ela tem a dificuldade de se tornar, de desenvolver a resiliência. A resiliência é um dos processos de desenvolvimento emocional e de evolução que nós precisamos desenvolver aqui nesse mundo, tá? A resiliência é a capacidade que nós temos de enfrentar os desafios e obtermos bons resultados, resultados positivos, construtivos e evolutivos na nossa vida. Então, as pessoas que estão com esse sistema de produção dos opioides endógenos em deficiência não conseguem ter esse processo interno de compreensão, de evolução das questões que ela vivencia aqui nesse mundo. Daí que nós vamos entender o porquê que as pessoas estão tão traumatizadas, porque elas passaram por grandes manipulações nesses chakras superiores, tá? Em função dos processos das escolhas, dos locais e dos grupos energéticos e espirituais, energéticos e religiosos que elas frequentam e ainda estão frequentando e estão sendo bastante manipuladas nesse sistema de desenvolvimento da sua glândula pineal, hipófise e pituitário, ok? Bom, esses são pontos aí. Agora, o que mais que pode acontecer quando a nossa estrutura cerebral não produz essas substâncias químicas, a endorfina e a morfina? Então, as pessoas não conseguem se recuperar tão rapidamente de processos traumáticos, então elas ficam presas por muito tempo na dor emocional, na dor das perdas, nas dores sentimentais, afetivas, comportamentais, tudo que ela vivenciou. Ela tem dificuldade de esquecer isso, entender isso, processar isso e liberar isso, ok? Esse é um ponto. Outro ponto, a pessoa ela tende a preencher este vazio que ela está vivenciando, a preencher essa perda, a preencher este trauma, buscando relacionamentos ou então entrando em vícios, seja de drogas ilícitas, como uso de drogas como cocaína, morfina, heroína, álcool, tabaco e assim por diante, tá? Porque essas estruturas cerebrais, elas são as mesmas regiões que estão envolvidas no desenvolvimento dos vícios, tá bom? Então, esse é outro ponto a ser considerado. Outro aspecto que faz com que a pessoa, quando ela não tem a produção dos opioides endógenos, elas têm comportamentos obsessivos, querendo
encontrar ou reatar o convívio com a pessoa que a rejeitou ou a pessoa que ela perdeu através de um desencarne, através então da morte física, né? Então isso é bastante comum, as pessoas ficarem ainda querendo encontrar essa pessoa, falando com essa pessoa, querendo, fazendo de conta que ela ainda existe no seu campo de energia, né? Então ela sempre fica relembrando ela e querendo reatar os vínculos. Então agora nós vamos entender o porquê que muitos relacionamentos, principalmente casamentos, mesmo que as pessoas vivem processos traumáticos profundos, elas, processos negativos, elas ainda querem continuar os vínculos com estas pessoas, porque elas não produzem essa substância opioide endógena. E por que ela não produz? Porque ela está com a sua estrutura cerebral, suas glândulas, pineal, pituitária, hipófise, manipuladas, está com a sua estrutura cerebral desviada do verdadeiro alinhamento entre o corpo, a alma e a energia espiritual, a essência que ela é, ok? Então, na visão metafísica, é isso. Então, a pessoa está desalinhada com a sua estrutura energética mais elevada, com a sua essência de luz. Portanto, ela não consegue receber alinhamento e não consegue receber orientações dos processos de aprendizado que ela deve ter em relação a esses traumas, ok? Um outro aspecto muito importante também dentro da visão metafísica, as pessoas também não têm esse desenvolvimento dessas substâncias químicas cerebrais para aliviar os processos traumáticos, porque elas estão com acúmulo de memórias, de perdas e rejeições, de várias experiências dentro do seu corpo emocional, ainda conectado às realidades astrais da Terra. Isso já é para quem tem esse tipo de tratamento, é para quem tem abertura, principalmente abertura para tratamentos energéticos, tratamento de ordem, algumas pessoas chamam de vidas passadas, né? Realidades espirituais, realidades astrais, tá? Então, esse é um outro tipo de tratamento, um outro tipo de abordagem que deve ser considerado, tá? Então, a pessoa ela está com muitas partículas, com muitas memórias, com acúmulo de sofrimento, tá? E ela deve, então, se dedicar por toda uma existência, tá, gente? Toda uma existência ela precisa desenvolver a sua autocura e o seu autodesenvolvimento dentro desse aspecto energético, tá? Uma cura da alma, um desenvolvimento de alma, um desenvolvimento energético em nível sutil, elevado, dentro da frequência da cura cósmica, ele é um compromisso assumido por toda uma existência, ok? Não é diferente de um tratamento físico que a pessoa faz de repente algumas sessões e aquilo já se alivia, já se resolve, tá tudo bem. Não, um desenvolvimento para se liberar processos traumáticos no registro de alma, aí já é registro de alma, leva toda uma encarnação, tá? Então, por isso que nós aqui do Instituto OnLuz, nós desenvolvemos várias ferramentas para que as pessoas vão se trabalhando e se desenvolvendo. Num primeiro momento a gente dá suporte e depois nós vamos, a pessoa vai adentrando no curso do Reiki OnLuz, nas orações, nas meditações, nos estudos de instruções terapêuticas, e a pessoa vai expandindo a sua consciência e ela mesma vai se desenvolvendo, ok? Muito bem. Bom, e como que a gente trata isso no aspecto físico, né? Então, exercícios físicos, ter contato com a energia solar, né? Nos horários apropriados,
contato físico com pessoas que são mais alegres, mais positivas, mais otimistas, tá? Fazer tratamento com terapias complementares à saúde humana é muito importante, como acupuntura, massoterapia, homeopatia, reiki, são muito indicados para isso, tá? No caso do Reiki On Luz, nós vamos trabalhar a origem e o resgate dessas partículas espirituais, que vai tratar e vai limpar o inconsciente da alma, tá? Porque aí você vai gradativamente resolvendo isso e essas questões vão aliviando até que você não tem mais esses registros, ok? Bom, meditações e orações. Esses são aspectos assim fundamentais, tá? É a base para um desenvolvimento e um realinhamento da nossa energia e da nossa essência de luz e essência divina que nós somos. Inclusive, as pessoas que têm dificuldade de fazer orações, elas são pessoas que estão com esse sistema dos chakras, sexto e sétimo chakras, também bastante desconectado, bastante desalinhado, né? Ainda estão bastante manipulados energeticamente pelos lugares que frequentou ou que ainda frequenta, tá? Ou então estão recebendo muitas intuições equivocadas em relação aos seus processos de autocura e autodesenvolvimento, tá bom? Bom, em termos de fitoterapia, né? Que tipo de tratamentos fitoterápicos nós podemos usar para isso? Algumas plantas são indicadas, como capim-cidreira, alecrim, hortelã, cravo da Índia, coentro, alfazema, dente de leão, funcho, poejo, tá? Também melissa, passiflora, ou então as flores e as plantas do maracujá, né, conhecido como maracujá, mulungu, a casca do mulungu, né, são compostos fitoterápicos que você pode utilizar para ir, fitoterapicamente falando, né, para ir trabalhando essa energia de produção, de restabelecimento da produção da endorfina e da morfina, tá? Em nível fitoterápico. É um trabalho de longo prazo, mas principalmente quero registrar aqui para vocês que um dos pontos chaves para isso, para esse realinhamento, é sim fazer curas do ponto de vista energético, curas do ponto de vista da alma. Regular as nossas emoções em nível físico requer regular as emoções em nível de alma. Então, sim, gente, as pessoas que têm um pouquinho mais de dificuldade de entender, aceitar, compreender que elas são alma, que elas não são só físico, as pessoas que têm mais dificuldade de entender isso, elas vão ter bastante dificuldade para poder fazer um tratamento e ter uma cura profunda em relação aos seus processos traumáticos, tá? Então, recomendo que vocês tomem bastante cuidado com técnicas milagrosas, com promessas, né, que as pessoas estão colocando ali, aquelas pessoas que dizem que podem curar tudo, aquelas promessas, né, que vão, que você faz uma meditação assim, que você desenvolve a tua glândula pineal assim, e que abre o teu terceiro olho assim, e que você vai enxergar tudo, que você vai saber tudo, que você vai entender tudo. Gente, ali são grandes energias de forças espirituais da matéria, tá? Que vocês devem ter bastante cuidado, tá? Porque não pertencem às forças evolutivas superiores, tá? Então, ali muita gente está bastante conectada com esse tipo de energia e por isso também que a pessoa não consegue discernir o que é verdadeiro e o que é falso. Muita gente está seguindo
muitas instruções e muitos ensinamentos energéticos e espirituais que pertencem às forças da matéria, tá? As forças da matéria, vocês sabem, elas não estão interessadas no desenvolvimento da consciência humana para uma evolução verdadeira, digna e justa e equilibrada para o bem de todos, tá? Vocês sabem disso, a gente já vem falando há bastante tempo sobre isso, ok, gente? Bom, essas foram as principais considerações para esta semana. Reflitam sobre o verdadeiro trabalho de autocura e de autoconhecimento. O verdadeiro trabalho de liberação de processos traumáticos requer maturidade espiritual, comprometimento, disciplina, estudo, seriedade, tá? No seu desenvolvimento interno, na sua essência interna, ok? E assim você vai acessando os teus próprios registros, vai se desenvolvendo dentro de uma lei evolutiva, dentro do que é justo, correto e verdadeiro para a tua essência, para o teu desenvolvimento. E lembrem-se mais uma vez, nós estamos passando por um grande ajuste energético no planeta, tá? E a hierarquia da luz tem um plano para cada ser humano que aceita trilhar o caminho verdadeiro com a luz, tá? Então, permita-se. E em nome da luz e em nome do plano para esta terra e esta humanidade, se coloque nas tuas orações, nas suas meditações e peça para que se cumpra o plano divino da luz na sua vida. E assim você vai recebendo orientações internas, informações e instruções para que você possa dar os passos corretos e de uma maneira segura no teu desenvolvimento e na tua evolução nesse mundo, ok? Obrigada a todos, tenhamos mais uma vez uma ótima semana. Tudo de bom.